É! Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao Doce Som da Minha Voz. O Doce Som da Minha Voz hoje é um oferecimento de Deu Tudo Errado. Deu tudo... O que a gente falou aqui no podcast ontem? O que a gente falou? A gente falou sobre as benesses que a vida dá quando a gente tem sono cedo, né, cara? E aí eu falei, pô, vou dormir cedo, vai dar tudo certo. Eu dormi mais cedo do que o usual. Porém, cara... eu acordei muito mais tarde que o usual, cara. O que deu tudo errado? Todas as coisas que a gente tinha falado não aconteceram, velho. O que aconteceu foi o dia que eu acordei mais tarde da história. Eu não sei porquê, velho. Eu entendi. Tudo que eu tinha predito ontem acabou acontecendo hoje de fato. Então, o que aconteceu exatamente? Será que eu... sou uma pessoa que tem um poder visionário de ver o futuro? Ou será que para eu comprovar minha própria tese, o meu subconsciente fez eu fazer exatamente o que eu disse que eu ia fazer para eu falar, tá vendo? Eu acerto sempre. Eu nunca vou saber o que aconteceu de fato, velho. Mas o que importa é que agora... O que importa é que agora eu não caio mais nessa, cara. Eu não caio mais nessa de achar que as coisas vão se resolver comigo só mudando um tipo de atitude na hora de dormir. Não, cara. Eu preciso de esforço pra acordar cedo. As coisas não vão mais acontecer comigo achando que eu vou dormir cedo e aí eu vou acordar cedo. Não. Precisa de empenho, precisa de determinação, precisa de coragem. Então, o que eu vou fazer é desistir de acordar cedo. Óbvio, eu sei que eu não vou fazer nada disso. Eu não caio mais nessa, cara. Eu não caio mais nessa. Eu tenho que me respeitar, velho. Não é esse o papo? Não é esse o papo? Você tem que se respeitar, você tem que entender o que seu corpo precisa. O que meu corpo precisa é menos gente falando que eu tenho que entender o que meu corpo precisa. É isso que eu entendi. Agora o tiro saiu pela culatra, né, meu querido? Eu preciso explicar o porquê que eu tô falando tudo isso, né? Hoje eu tô extremamente irritado. Nada do que eu falar neste podcast vai me dar orgulho no futuro quando eu estiver ouvindo ele e pensar, não, até que foi bacana. Não, hoje é um dia daquele... Esse é o problema, cara. A gente tem que entender isso. Ou quando a gente vai fazer conteúdo todo dia na internet, desde que eu me propus aí, cara, alguma coisa tem que acontecer nessa quarentena, entendeu? Eu vou, anular tudo o que aconteceu na quarentena, vou ficar isolado de fato, ou eu vou sair da quarentena falando, até que lá as coisas, alguma coisa funcionou, né? Pelo menos uma coisa funcionou. E peraí. Não é a cura a pandemia. A quarentena. Cara, se a gente tem um problema que a quarentena não está funcionando na quarentena, alguma coisa eu tenho que fazer, entendeu? Eu tava aí com o plano de começar a acordar cedo. Cara, sabe que era perfeita essa situação, velho? Eu acho que desde sempre, o que eu sempre quis era, velho, eu acho que talvez eu conseguiria ajeitar algumas coisas na minha vida se eu não tivesse que tá em tal lugar, em tal horário, porque essas coisas atrapalham a gente e tal. Se eu pudesse, saber que o dia inteiro eu não preciso... Eu posso meio que fazer o meu horário, eu acho que as coisas vão se ajeitar. A maior lição, cara, o que a gente pode tirar disso? A maior lição que a quarentena deu pra gente não é que a união faz a força, não é que as florestas importam, não tem nada disso. O aprendizado, cara, que a gente tirou da quarentena é unicamente que todas as coisas que você acha que vai fazer numa outra situação, sabe? Na verdade, você não vai fazer, porque nada realmente te impede de fazer essa coisa na situação, assim, se forem coisas simples do tipo acordar cedo, ou ler mais livros, ou então tomar suco verde, sabe? Tem gente que fala, não, uma hora. Meditar, né, velho? As pessoas realmente falam, não, é porque eu não tenho tempo de meditar, entendeu? Cara, a vida poderia ser uma eterna meditação agora, e a gente não tá fazendo isso. O que a gente aprende exatamente é que tudo que você acha que poderia fazer melhor numa outra situação é a sua cabeça
sendo aí mais pura ao darwinismo, falando pra você: inventa uma desculpa pra não fazer isso. Inventa uma desculpa pra não fazer isso. E a gente inventa, né, cara? A gente inventa, e aí pra destruir todos os nossos sonhos que a gente tinha na nossa vida, o sonho de poder sonhar, porque nada mais é o sonho que um momento em que a gente pode falar: não, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou conseguir abrir a minha loja de produtos para canhotos. Um dia eu vou conseguir abrir a minha academia em que tem uma área de videogame. E na verdade, aquela academia se tornará uma lan house. E essa é a grande charada da minha academia. Que é isso, né, cara? Assim, se a gente abrir uma academia com uma área de lazer ali, uma área de lazer que seja o oposto, porque, tipo assim, não adianta abrir uma academia com uma área de lazer que o lazer é você ir lá brincar de pega-pega, andar naqueles trepa-trepa e tal, porque aí você só inventou o CrossFit, né? A ideia do CrossFit estava certa, não estava certa era o que era pra ser feito no lazer. A ideia do lazer é colocar um PlayStation 5 novinho em folha e colocar lá. As pessoas vão falar: eu vou ir na academia. As pessoas vão querer ir na academia, cara. As pessoas vão querer ir na academia, vão chegar lá, vão jogar videogame. E aí você tem que entender uma coisa, né, cara? Você precisa entender uma coisa. Você vai estar alimentando o mercado da frustração, né, velho? Porque as pessoas já ficam frustradas com elas irem na academia, fazer a matrícula e depois não voltar na academia na frequência maior do que uma vez a cada 4 meses. Elas já ficam frustradas. Você vai aumentar a frustração das pessoas quando você abrir uma academia, as pessoas quererem ir na academia, o halter estar ali do lado dela e ela preferir ficar sentada comendo cheetos. Claro, porque a gente vai colocar uns cheetozinhos ali do lado. Então, assim, a pessoa vai ver, e vão ter algumas pessoas, mas isso que é bom, cara. Nossa, as pessoas não estão entendendo a vantagem dessa academia, porque vão ter os caras escroto lá, os bombados mesmo, que não quer, que só quer ficar trincado. Eles vão estar lá também nessa academia, né? Só que vai ser muito melhor pra eles, porque pra que esses caras malham, né? Esses caras malham pra que na hora que eles forem na balada, eles poderem trombar num magrelo ou num gordinho e falar: costa em mim não, pô, que eu sou melhor que você, pô. Se a gente colocar um videogame numa academia, velho, o que vai acontecer é que as pessoas que não querem malhar vão pra academia e as pessoas que querem malhar vão pra academia pra se mostrarem os gorilas que elas são sobre aqueles homens beta que estão jogando videogame. Eles vão ficar puxando uns ferros pesados lá. Enquanto os caras do videogame ficam: nossa, eu preciso fazer alguma coisa, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eles não vão desmatricular da academia. Eles não vão sair da academia, porque eles vão falar: não, velho, eu já tô na academia, é só eu, ao invés de jogar videogame, ir pra lá. Mas pra que serve abrir um negócio que não seja confundir as pessoas sobre os seus sentimentos e ganhar o mercado na força da humilhação? Você aí que tá querendo abrir um negócio, você tem que lembrar que você precisa humilhar. Você precisa humilhar o seu cliente, cara. Porque senão ele não vai achar. Você precisa. O mercado inteiro infantil funciona desse jeito, cara. Você não lembra quando o Felipe Neto falava lugar de criança no shopping? Inteiro é assim, velho. É você humilhar uma criança pra ela conseguir, pra ela falar: pai, por favor, compra pra mim, mãe, por favor, compra pra mim, porque meu amigo tem, porque minha amiga tem. E aí você é humilhado em casa, humilhado pela televisão, humilhado pelo seu amigo. Tudo que você quer é ter que as crianças... Quais são os brinquedos da modernidade, cara? Que as crianças estão consumindo, velho?
brinquedos de criança moderno. Porque eu ia falar peão aqui, né, cara? E as crianças não estão brincando de peão. Eu preciso saber o que que é velho, o público aqui, majoritariamente infantil, eu quero me conectar com essa galera. Os 19 brinquedos tecnológicos mais irados para crianças. Vamos lá. Fisher Price Smart Cycle. Não, mas eu não quero saber. Puta, velho, que maneiro isso aqui. Olha isso. Isso aqui é o que, velho? Tá. É tipo um Velotrol, só que você liga na televisão e aí. Nossa, mas eu tenho certeza que isso aqui não é moderno, velho. Nossa, uns brinquedos de madeira. Não, as crianças evoluíram junto com nós. Eu não, cara, eu já fui uma criança, eu lembro que eu sempre queria estar na modernidade, né, cara? Então eu brincava lá com as coisas mais modernas que tinham, que era aqueles pedacinhos de papel que tinha uns desenhos de uns caras musculosos, de uns dragão, de umas pessoas que pareciam que tinham magia nelas, que era ali o mais moderno que a gente tinha, né? Depois veio a Beyblade, que era um peão moderno. A gente tava sempre querendo melhorar, né? Não tem, cara, olha que doideira, não tem uma página na internet que me explique o que as crianças estão brincando. Mas tem a página da ReHap, né, cara? Vamos entrar aqui. ReHap. Eu quero ir no site da ReHap pra ver o que é, quais são os brinquedos mais vendidos, cara. Vamos lá. O foda é isso aqui carregar, né? Mas enfim, vamos ver o que tá acontecendo aqui no mundo infantil. PlayStation 5. Velho, então é isso, né? As crianças agora, elas, puta, velho. A ReHap é um banner enorme do PlayStation 5, velho. É isso, velho. Ia ter uma quantidade. E outra, a gente não tinha pensado nisso, né? Mas ia ter uma quantidade absurda de crianças querendo ir pra academia. O que talvez me trouxesse algum tipo de problema judicial, porque eu ia aceitar. Eu ia aceitar elas irem pra lá, entendeu? Eu tô no mercado, cara. A gente precisa fazer um dinheiro. Que mais que tem aqui? Velho, é tipo. Tem uns. Mas as pessoas estão brincando ainda de brinquedo, velho. Isso aqui é pra criança. Isso aqui, velho, eu tô entendendo qual que é a da ReHap. Nossa, velho, isso é muito estranho. Tem um jogo de tabuleiro que é pra adulto. Eu sei que é pra adulto, porque a gente que é adulto, a gente joga pra caramba jogo de tabuleiro. Eu não sei. É o último ato de resistência, né, cara, da infância que restou na gente. A gente ainda joga jogo de tabuleiro. E a gente tá. É um ato de conservadorismo até, né? Eu vou parar de jogar jogo de tabuleiro. Eu fiz uma decisão pra minha vida que conservadorismo aqui não. Mas enfim, velho, eu lembro de quando eu era uma criança, eu conheci videogame, foi tudo por desgraça, assim, tipo, na questão de eu não quis mais brincar com outras coisas, eu quis só jogar Clube Penguin e tal. Mas eu já fui um bebê também, cara. E eu lembro como é que era, sabe? Eu tenho lugar de fala pra falar sobre ser bebê, porque eu tava lá, velho. Nem todo mundo tem essa. Tem como dizer esse tipo de coisa, né? Eu tenho lugar de fala pra falar sobre bebê, porque tem algumas pessoas que realmente, velho, são abortadas, né? E elas não. Enfim, eu não vou falar por elas aqui porque elas não estão ouvindo o podcast. Aqui a gente só tem. A gente só tem olhos e ouvidos. E nosso discurso é para defender apenas o ouvinte, cara. Aqui nesse caso, entendeu? Na minha vida aí fora, talvez vocês me vejam defendendo crianças que ainda não nasceram. Raro, mas às vezes pode ser que aconteça. Vocês aí vão ver eu falando contra elas. Mas aqui a gente não se importa com essa questão, entendeu? Porque eu tô no mercado, cara. E eu tô no mercado pra brigar, velho. Eu não vou deixar que uma opinião política me tire daqui. Tá bom? Enfim, velho, tem aqui o caso eu entendi o site da ReHap, que tem uns brinquedos pra quando você é bebê, sacou? Que é tipo uns brinquedos de encaixar lá o brinquedo, de encaixar o triângulo no círculo e descobrir que não é no círculo que se encaixa. Tem esses brinquedos aqui. Mas o foco mesmo
é que esse tipo de brinquedo é pra quando é o máximo de tempo. A gente conseguia prolongar isso mais, né? O máximo de tempo possível que você consegue não deixar que a droga do videogame chegue perto do seu filho. Unicamente porque, velho, assim, existe uma certa injustiça, tá? Com os pais também, né? A gente tinha comentado aqui num dos últimos programas a injustiça. A gente tinha comentado ou foi no programa de segunda que não foi pro ar? Acho que foi pro programa de segunda que não foi pro ar, que a gente perdeu. A clara injustiça, né? Que é com você. A minha mãe fica me mandando mensagem de vez em quando, né? De vez em quando ela me manda mensagem. E aí eu tenho que responder, né, velho? Mas nem sempre eu tô disposto, ou estou pronto, ou às vezes eu não quero pegar no celular pra responder minha mãe. E aí a mãe, ela tem o papel fundamental de rastrear quais são as piores coisas que podem acontecer com o filho dela, ou com a filha dela, ou com o cachorrinho dela, né? Pra que aquilo ali não aconteça de ruim com a sua cria. É o papel da sua mãe. Ela não pode ficar pensando o bom o tempo todo. Pera aí, ô inferno, viu? Ai, ai, ai. Ah. Me desculpem, viu? A tecnologia aqui é muito precária, velho. A gente tá transmitindo aqui esse podcast por umas antenas que eu montei aqui no teto da casa, entendeu? Eu fui ali subir, fiz umas antenas com caixa de papelão, velho. As pessoas não estavam ligadas que dava pra transmitir ondas sonoras por caixa de papelão, mas eu vi um vídeo na internet de um cara que falava que dava. E eu tendo a acreditar, né, quando o cara fala alguma coisa que eu quero muito acreditar. Então eu fui lá, velho, coloquei, e aí esses sinais vão pro céu, tá? E aí lá em cima também tem algumas. Ah, vocês não iriam entender, velho. É realmente uma questão científica muito complicada. Mas eu vou tentar explicar pra vocês. Eu transmito o podcast pelo papelão, e aí ele vai lá pro céu, sacou? E Deus Todo-Poderoso vê o meu esforço e manda pra vocês. Tá certo? Cara, eu tinha aqui, você viu o que aconteceu, velho? Eu tinha um problema a ser resolvido e eu não tinha como explicar isso. E eu usei a alternativa mais inteligente pra quando a gente não sabe acreditar. Que é falar que Deus fez. Ah, e eu esqueci, velho, eu esqueci de falar por que, né, que Deus fez. Porque é o destino. Não tem como, é isso, cara. Acontece, a gente consegue que fazer esse podcast e ele chega em você porque era pra acontecer, entendeu? É questão de destino. Às vezes algumas coisas não acontecem, sabe por quê? Não é porque você é incompetente, não é porque você não é porque você não amarrou o cadastro que você caiu, é porque era pra acontecer. Tá? Deve ser tão foda viver assim, né? Ah, quem vive assim? Minha mãe. E aí às vezes a minha mãe ela pede pra eu responder as coisas lá. Só que às vezes eu tô ocupado, velho. Por exemplo, às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô cansado devido aos dois últimos motivos. Então eu não quero responder aquela hora. E eu só tô tendo que fazer isso tudo pelo motivo de que mamãe resolveu fazer um nhaca-nhaca com papai. E aí ela acabou acontecendo, né, velho? Porque o que acontece? Você não escolhe. Você pode escolher se você quer ter filho ou não, né? Você pode escolher em qualquer momento. Assim, a minha mãe, ela fez lá o negócio com meu pai. Eu não penso muito sobre esse tipo de assunto. Ela fez lá o negócio com meu pai. Mas eu vou pensar agora, eu vou fazer minha cabeça pensar porque este podcast tem que continuar, cara. Está no destino. E pela qualidade do podcast, eu vou pensar nesse tipo de assunto. Minha mãe abriu a perna.
Vocês aí que imaginem meus pais transando. Mas pensa direitinho, viu? Faz jus a capacidade do meu pai. Faz jus a capacidade da minha mãe, tá? Faz jus. Imagina, eu quero que vocês imaginem desta forma aqui. Papai dando prazer para a mamãe, para minha mãe, e mamãe não dando prazer para papai de volta. É deste jeito que eu quero que aconteça o jeito que eu fui gerado, entendeu? Um ato de rebeldia ao patriarcado de minha mãe. Apenas minha mãe recebeu prazer neste ato sexual que estava me gerando. Então, pois bem, porque costuma ser o contrário, né, cara? Eu quero acreditar que comigo o contrário foi o contrário. E aí, cara, ela foi lá, me teve por acidente, né? Poucas pessoas no mundo têm o prazer de poder dizer que foi feito por acidente, cara. Poucas pessoas. E poucas pessoas no mundo têm o prazer de poderem dizer: eu quase fui abortado. A minha mãe poderia ter, né, feito isso e tal. Quer dizer, no caso ali houve, né, esse momento. Eu quase fui abortado. O que me coloca, cara, no lugar de fala mais próximo possível para ter uma opinião sobre a legalização do aborto. Porque, assim, eu entendo que é um argumento super fácil você falar assim, não pode ter a legalização do aborto, porque a gente tem que fazer um plebiscito e apenas as pessoas prejudicadas com este assunto vão poder votar, que são as mulheres e os fetos. E aí você fica meio, tá, mas assim, em primeiro lugar, o homem feto também não pode votar, então tem que ser, como é que você vai fazer essa distinção e tal, dependendo ali do ponto que tá a gravidez, você nem pode fazer essa distinção, ou seja, não tem como resolver esse problema, porque se não pode fazer essa distinção, talvez ainda não seja um ser humano. Talvez seja um ser humano, mas para muitas pessoas ainda não é. E eu tenho certeza que para a dona Damares Alves, que diz sempre que é tão importante o gênero nos seres humanos, como raios ela pode defender um ser humano que optou por ainda ser não binário? Como é que você vai chamar isso? Se você acha que o feto é uma vida e ele pode não ter o gênero homem e mulher, porque ainda não deu tempo, você tem que aceitar que algumas outras pessoas também não vão querer ter o gênero homem e mulher. São não binários. De nada aí, a toda a classe militante política que não encontrou um argumento tão bom quanto este que eu encontrei agora para defender o aborto. Sabe por que eu tenho esse argumento? Porque eu estive quase lá, cara. Eu estive quase lá. E eu digo, pode abortar. E aí você... a minha mãe... Deixa eu voltar para o assunto que a gente estava, tá bom? A minha mãe pede para que eu resolva, para que eu responda ela na hora, porque ela tá sempre pensando o pior, né, cara? Quando eu não respondo, ela fala... Puta, às vezes ele foi sequestrado, às vezes ele tropeçou no chão, às vezes às vezes o celular acabou a bateria, o que é uma coisa horrível de se acontecer, porque você já ficou com o celular sem bateria, como é que é horrível? Já aconteceu isso com você? Você sabe como é ruim? As pessoas ficam falando, né, que na época sem celular... Não, na minha época não tinha celular, era muito melhor, a gente não tinha o celular. Cara, eu sei que não era melhor, sabe por quê? Porque eu já fiquei sem celular. Foi muito ruim, vocês não me enganam não, cara. Eu tenho conhecimento de causa sobre todos esses assuntos que eu tô comentando aqui. Enfim, às vezes ela quer que eu responda isso, né? E eu não tô lá, eu não vou responder porque eu tava trabalhando ou descansando do trabalho e olhe bem, eu só tô tendo que fazer isso porque você optou por me ter, entendeu? Então assim, você não pode me culpar por uma coisa que eu só tô fazendo por culpa sua. Você não pode fazer isso. Então me dê o direito de demorar pelo menos uns 10 minutinhos pra te responder, talvez mais. Depois no final do dia eu falo. Eu entendo que deve ser uma dor profunda, cara. Eu amo minha mãe demais da conta e eu
tenho que admitir que talvez minha mãe me ame mais que eu amo ela. Eu tenho que admitir isso, porque eu acho que isso é possível, entendeu? Não é que eu amo pouco a minha mãe, não é isso de forma alguma, mas, cara, minha mãe, eu sou velho. Eu sou tipo um velho. Imagina se você, tipo, vamos lá. Vamos supor que se você for num restaurante francês e pagar assim, R$ 700, você vai ter acesso a um tipo de comida tão maravilhosa, que vai entrar na sua boca, na sua gustativa, você vai ter um prazer como qualquer outro prazer jamais poderia chegar perto desse. E aí você vai sentindo uma coisa na sua barriga, você vai sentindo uma coisa, aquilo ali vai crescendo, vai fazendo... E aí quando você faz o cocô no dia seguinte, o cocô daquele momento mágico sai te dando olá. Velho, eu vou amar esse bicho, eu vou cuidar dele pra sempre, eu vou falar, velho, tudo que você fez é foda. Só que enquanto eu tô fazendo isso, o cocô lá nem sabe que eu existo ainda, sabe que eu só tô... E ele tá ali habituado com aquela situação, né? Eu vivi minha vida sem o cocô e agora tenho ele e vou dar valor pra sempre. Eu sempre tive minha mãe, pra mim é como oxigênio ao longo da minha vida. Eu amo oxigênio, eu não conseguiria sobreviver sem oxigênio, eu não conseguiria de forma alguma. Eu não quero que ele vá embora. Mas assim, acho que deu pra entender meu ponto, né, cara? Eu acho que deu pra entender meu ponto. Não é algo que eu fico todo dia falando, nossa, obrigado oxigênio por existir, obrigado oxigênio por existir. Mas, velho, quando vão lá e queimam as matas, eu falo, mano, para com isso, eu não quero, velho, eu xingo mesmo, sacou? E eu xingo quem fala mal da minha mãe também. Porém, velho, eu fico me perguntando, será que eu conseguiria levantar um carro pela minha mãe? Porque as mães levantam o carro pelos filhos, né? O filho tá embaixo do carro, coisa. Eu não sei. Gostaria que houvessem mais estudos e notícias sobre isso, porque todo esse papo aqui tá me deixando muito deprimido. Muito deprimido. Eu vou até parar. Do que a gente tava falando antes? Ah, tá. Tem um negócio aí da ReHap, né? Acabei a água, fiquei tomando o programa inteiro. Tá na hora de acabar o programa também. Tá. Você fica protelando ali, né? O tempo que você consegue protelar pro seu filho. Esse era o ponto. É o tempo que você fica protelando pro seu filho não chegar perto do videogame, porque eu sei que, tipo, você vai fazer tudo por esse cocô que saiu de você te dando olá. Mas assim, eu já meio que paguei foi R$ 700 no restaurante que eu paguei pra ter ele. Eu já paguei R$ 700 pra te ter, velho. Quanto mais eu puder protelar você conhecer o PlayStation 5 eu ter que pagar R$ 5.000, eu vou protelar, entendeu? Então, assim, pelo que eu tô entendendo aqui, cara, pelo que eu tô entendendo, tá cada vez mais difícil protelar esse tempo, tá? Porque eu lembro que na minha época, pelo menos ainda tinha lá a Beyblade, pelo menos ainda tinha a Moeba, pelo menos ainda tinha... que mais que tinha? Tinha o Mortadela, o site O Mortadela. Mas parece, cara, que agora é aprender a colocar o triângulo no triângulo e já era, velho. É só isso que você vai conseguir, é esse o tempo que você vai conseguir não dar um PlayStation 5 pro seu filho. Minha dica é que você não tenha, pelo menos não agora, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo programa. Obrigado por ouvir o doce som da minha voz.